Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Há mais de uma semana, a Lua estava aqui e se apresentava iluminada em plena face pelo Sol. Era a Lua cheia. Depois, à medida em que a Lua contorna a Terra, vemos da Terra uma porção cada vez menor de sua metade iluminada. A Lua não é mais que uma meia-lua. No dia da meia-lua, a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite ver nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver realmente para onde a Terra está indo. A meia-lua é como um farol no céu que nos mostra aonde estamos indo. E estamos indo justamente para o lugar onde a Lua está neste momento. A Lua fica a 400 mil quilômetros. A Terra avança a 100 mil quilômetros por hora. Dentro de 4 horas, estaremos onde a meia-lua está agora. Olhe para seu relógio. Olhe para a meia-lua. Dentro de 4 horas, você estará lá em cima. Olhando para a meia-lua, você pode imaginar 2 vezes por mês a realidade deste raio invisível que nos conduz em torno do Sol. Costumamos ver a Lua à noite. Entretanto, nós a vemos frequentemente de dia. Por quê? O Sol ilumina a Lua. De manhã, antes do nascer do Sol, veja o que acontece. Ainda é noite. A Lua aparece abaixo do horizonte. O Sol ainda está sob o horizonte, mas nós podemos adivinhar onde ele está, pois o crescente da Lua aponta sempre na direção do Sol. Normal, já que é o Sol que a ilumina. Vemos a Lua e as estrelas aparecerem no céu e depois o Sol nasce. O ar, a atmosfera que envolve a Terra, fica cada vez mais iluminado pelo Sol e age como um filtro que nos impede de ver as estrelas. A Lua, muito mais luminosa do que as estrelas, permanece visível. Quando a Lua desliza lentamente entre a Terra e o Sol, aproxima-se do eixo no qual vai ficar alinhada com o Sol. Como existe apenas um pequeno deslocamento entre a Lua e o Sol, vemos a Lua iluminada quase à contraluz e percebemos apenas uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente bem fino. Ele ficará sozinho no céu azul. Entretanto, as estrelas estão lá. Mas em que as estrelas se transformam durante o dia? Elas ficam escondidas pelas camadas gasosas da atmosfera que envolve a Terra e que, devido à iluminação do Sol, fica com essa cor azul. A atmosfera é o ar que você respira, sendo também um filtro azul que nos impede de ver as estrelas de dia. Nosso campo de visão gira com a rotação da Terra e, enquanto ele varre a porção do céu que não está iluminada pelo Sol, é noite. Podemos ver as estrelas. Exceto em cidades onde luzes iluminam e poluem a atmosfera, as estrelas e os planetas mais brilhantes ficam visíveis. Depois, nosso campo de visão volta para o setor onde a atmosfera está iluminada. O céu está azul novamente. E no céu azul, vemos a Lua com mais frequência do que se imagina. Quando ela fica bem próxima ao Sol, desaparece em seu brilho. Vamos imaginar, sem que a vejamos, a Lua atravessa o céu durante o dia, bem à direita do Sol, invisível. Bem conhecidos, Sol e Lua, na verdade, não ficam um ao lado do outro. O Sol fica 400 vezes mais afastado. Só existe a Lua que atravessa o céu escondida pelo brilho do Sol. Quase toda a família de planetas se encontra atualmente no mesmo setor. Saturno em cima e à esquerda fica quase alinhado com o Sol. Não podemos vê-lo. Mercúrio fica tão próximo do Sol que só podemos vê-lo raramente.
Vênus também só fica um pouco deslocado do Sol. Júpiter, o maior planeta, um pouco mais à direita, com os planetas distantes, Urano e Netuno, na parte de cima da imagem. Às vezes, Marte também se junta a toda esta família invisível que acompanha o Sol em sua trajetória. Esta semana, se você der uma olhada na direção do Sol, pense nisto. Todos esses planetas, mais a Lua, atravessam o céu incógnitos, escondidos pelo Sol. Quando a Lua torna a se unir ao eixo Terra-Sol, é Lua nova. A Lua projeta um enorme cone de sombra no espaço que cada mês passa rente à nossa Terra, bem acima e por baixo. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa, então, normalmente sempre acima ou por baixo da Terra. Mas 2 vezes por ano, a órbita lunar chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. A sombra da Lua bate na Terra e esconde o Sol. É o eclipse solar. Em pleno dia, podemos ver as estrelas e os planetas. Como o Sol é bem maior do que a Lua, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra é apenas uma área estreita de aproximadamente 200 quilômetros. Durante o eclipse, a sombra da Lua percorre bilhões de quilômetros sobre a superfície da Terra. Ao norte e ao sul desta área estreita de eclipse total, há uma área larga de penumbra, uma área de eclipse parcial, onde a Lua oculta o Sol parcialmente. Este fim de semana, na hora do eclipse na Europa, serão 3 horas da manhã e não poderemos vê-lo. Felizmente, você já pode vê-lo aqui. No próximo programa, você poderá ver por que os eclipses totais do Sol são tão raros. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos nó, nem muito cedo, nem muito tarde. A Lua só passa pelo nó 2 vezes por ano. Só pode haver 2 eclipses todo ano. A zona de totalidade é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura. É preciso ter muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Você vai ter sorte. Em 11 de agosto de 1999, um eclipse atravessará a Europa uma quarta-feira, na hora do almoço. No próximo programa, mostraremos a você que os eclipses totais ocorrem por um acaso extraordinário. O Sol é 4 vezes maior do que a Lua, mas fica 400 vezes mais longe. Nós o vemos, então, do mesmo tamanho da Lua. A Lua oculta o Sol com tal precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Se os marcianos se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm 2 luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipses. 2 semanas antes ou depois do eclipse solar, frequentemente há um eclipse lunar. A Lua mergulha na sombra da Terra, que se projeta sobre a Lua, e a Lua obscurece. Quinta-feira à noite, você verá um eclipse de outro tipo. A Lua passará na frente de uma estrela ou de um planeta e, graças a esta referência, você poderá, enfim, ver a Lua se mover. Não perca este encontro. Dentro de uma semana, o cometa Hale-Bopp vai passar mais perto da Terra. Daqui a 2 semanas, vai passar mais perto do Sol. Vamos mostrar a você aqui. Boa viagem. Todos em órbita.